Olá, estamos de volta aqui na Vale TV com mais uma edição do programa que te aproxima da corrida de rua. Eu sou Aline de Mello, jornalista e corredora. Eu sou o Arthur, treinador e atleta, e eu te convido a permanecer aí no Por que Corremos para acompanhar o que a gente tem hoje na programação, né, Aline? O programa de hoje ele está muito especial, a gente está muito feliz com o que a gente está fazendo aqui hoje, com quem a gente está recebendo. E é importante dizer que a corrida de rua ela é um dos maiores desafios que a gente pode ter na vida, né? Para cada pessoa é um conceito diferente, mas a satisfação e a felicidade, quando a gente começa a fazer o que a gente gosta, ela vem, né? Então, existe aquela afirmação que nunca é tarde para começar, e a gente acredita que a corrida ilustra bem isso, né? Então, por isso que hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, Arthur? Eu tô com medo de fazer a apresentação aqui, eu já fui intimado aqui, ó, ajuda na apresentação aí, eu tô nervoso aqui, né? Assim, a gente traz a história hoje de alguém que tem a superação, tem a mente forte e que vai contar muita coisa boa. É uma campeã em tudo, né? E vai contar um pouco da nossa história. E eu estou muito feliz de trazer aqui, eu e a Aline trazer, né, a campeã da Maratona Internacional de Porto Alegre de 2023, Marley. Seja bem-vinda, prazer estar aqui contigo. Olá, eu que quero agradecer, né, a Aline e o Arthur pelo convite de me chamar para participar desse projeto de vocês e de antemão aí quero também desejar sucesso e Obrigado. fico muito feliz de estar aqui participando, né, porque a Vale TV não é a primeira vez que abre as portas para mim. Lá no início, lá em 2018, quando a Marley não era conhecida, estava começando a se destacar aqui na região, sempre eu tive as portas abertas, então com certeza ser voz hoje nesse programa e poder estar representando tantas pessoas no mundo da corrida, não só profissional, mas de uma forma amadora ou de uma forma festiva, é, é muito gratificante para mim, com toda certeza. A gente está muito feliz. E para começar, né, tu começou a correr aos 39 anos, né? Partindo desse início, né, o que que te levou a colocar o tênis pela primeira vez e encarar o asfalto? É muito engraçado quando eu falo, né? Porque eu comecei a correr para poder viajar. Esse era meu objetivo, eu queria viajar. Claro, né? O Arthur que vai aqui sabe que eu não sou uma pessoa que tinha uma vida sedentária, estava lá no sofá e saiu correndo, né. Então eu sempre fui esportista, sempre gostei muito de esporte, joguei futsal por uns 8 anos, mais ou menos, e eu sempre fazia minhas caminhadas lá em Morroito, todo dia eu caminhava 1 hora, eu ia para academia 2 vezes por semana, cuidava da alimentação, e aí eu queria viajar, né, eu queria poder conhecer as coisas, estava com 39 anos, não tinha casado, não tinha filhos, então por ser do interior também, fiquei meio que deslocada. Então a corrida foi mais uma maneira também para mim socializar novamente, sabe, de uma maneira saudável, diferente, né, porque aí com 40 anos tu já não quer mais tanta festa, tanta bagunça, né, já quer uma coisa mais tranquila. E foi justamente esse o motivo, comecei a correr para poder viajar e conhecer pessoas e conhecer lugares. E vieram os números, né? Vieram os Uhum. resultados. É, com certeza, Isso tudo né. estava sendo É, esperado. não, tanto que quando eu corri os meus primeiros 5 quilômetros, eu tinha muito medo, primeiro de me perder na prova, né, porque eram 3, 5 e 10, era aqui em Novo Hamburgo, e aí era uma corrida noturna, eu nunca tinha corrido 5 quilômetros, mas eu já lá em Morreuter eu caminhava e corria, então eu já corria meus 15, 20 minutos, então a preocupação nem era tanto correr os 5 quilômetros, porque eu pensei: "Se eu não aguentar, eu vou caminhar", era realmente de me perder. E foi onde que eu já me destaquei, meus primeiros 5 sem nunca ter corrido, eu fiz em 23 minutos e alguma Bah, coisa. ótimo E tempo. aí eu me tornei campeã geral da prova, né. Então quem já estava interagido naquele universo da corrida, claro que percebeu que eu tinha uma predisposição muito grande para isso, porque tinha gente que estava treinando muito tempo e que E não leva alcançava 30, isso, né? 35 minutos, né, então: "Ué, o que que aconteceu com essa moça?". Tanto que no começo, quando eu comecei a falar, daí eles perguntaram, que daí eu me lembrei que eu passei assim, olhei o tempo do relógio, né. E aí todo mundo ficou surpreso, e aí eu pensei assim para mim: "Nossa, será que eu cortei caminho, né?" Sabe, sem intenção, né, mas, e aí foi, né, foi uma descoberta. Eu comecei a primeira prova realmente que eu fiz foi final de 2017, mas quando eu comecei realmente, então, a entender que as pessoas todo mundo falava e aí vinha os convites, todo mundo: vem correr", foi lá em fevereiro de 2018. Então agora com treinamento, sempre que eu resolvi, né, de uma forma mais ativa, treinar para corrida, fazem 8 anos agora que eu estou aí, nessa jornada. Olha, no primeiro programa a Aline disse que eu comecei a correr quando tudo era mato, Marley, tá? Mas eu tenho o prazer de dizer que na tua primeira corrida eu estava lá também, Ó, que coisa né? legal, né. Então, e a gente tem um número aqui, Marley, que
tu tens 90 provas disputadas Sim, e 73 delas como campeã geral, né? geral. A Marley que começou a correr lá em 2018, ela imaginou em algum momento que estaria vivendo esse momento de hoje? Nunca, nunca na minha vida imaginei. Mas assim, eu sempre imaginava que eu podia fazer mais do que eu estava fazendo. E quando eu falo fazer mais, não era por mim. Sempre tinha uma inquietação, sabe quando você tem vontade de fazer algo bacana assim pelo lugar que tu mora, ou de poder ajudar as pessoas, só que eu não entendia muito bem como, né? E eu acredito que todos esses resultados eram um dom, claro que eu tinha, porque todo ser humano tem um dom, né? Todas as pessoas têm um dom. Eu descobri ele lá com 39 anos, e aí quando eu descobri, eu pensei, bom, já que eu descobri, então eu vou aproveitar. E foi realmente o que eu fiz, assim, eu mergulhei de cabeça, não só na corrida, mas como dentro desse propósito. Porque ali eu sempre gostei de esporte, porque eu sempre me encontrei no esporte, então eu me sentia bem, era algo prazeroso que eu gostava de fazer. Eu estava interagindo e conhecendo lugares, né, que eu não conhecia, e e aquela inquietação, aquela coisa de querer fazer mais, mais, começou a se acalmar. Então eu comecei também a entender que, tipo, eu estava fazendo e com um lugar, com pessoas que eu gostava de estar. Não que as outras não eram, né, porque eu acho que tudo era um aprendizado em processo. Talvez eu precisei ter esse amadurecimento para poder realmente entender qual era o meu propósito dentro do esporte, né, dentro da minha própria vida. E quando tu fala nessa questão do propósito, né, a gente consegue encaixar, ser uma inspiração, né, porque a gente tem relatos diários e tu deve receber isso também, né, o pessoal que estava aqui antes dizia: "Ah, comecei a correr por causa da Marley", né, então tu vê como essa, a tua inquietação ela se transformou em inspiração, a gente pode dizer Sim. isso? É, ou se não for inspiração, né, uma motivação para as Motivação. pessoas, né? Porque as pessoas, o que mais eu gosto quando as pessoas vêm falar para mim assim, Marley, eu sei que eu nunca vou ser uma campeã, mas eu sei que eu posso fazer algumas coisas como você, né? E ou elas falam assim para mim, ai, se a Marley conseguiu, eu também vou conseguir. Né? São as comparações palpáveis, alcançáveis, porque Uhum. eu acho que a gente também não pode inspirar e motivar e ao mesmo tempo também isso ser só momentâneo e depois as pessoas se desmotivarem, né, que daí vem a questão da comparação, que as pessoas acabam se comparando muito. Antes aí nos bastidores eu estava mesmo falando isso. Vocês imaginam eu hoje, com 48 anos, disputando com africanas, Sim. quenianas, né, todas as meninas que vêm de fora para o teu país, vendo as provas como uma grande oportunidade da vida delas, né, de dar um bem-estar também para a família delas, Uhum, que sim. não é fácil também para essas pessoas. Ou atletas que têm idade para ser minhas filhas, né. Então vocês imaginam se hoje eu ficar me comparando ou olhando os tempos das Núbias, das Amandas, não, eu me sinto feliz de poder estar ali. E é como eu falei para ti, né, Arthur, eu que me puxe, né, e que Sim. me organize para poder cada vez melhorar mais num detalhe na minha recuperação, na minha alimentação, é a gente entender dentro do nosso processo aonde que a gente é forte, aonde que a gente pode melhorar, claro que sempre se motivando e vendo o outro fazer boas coisas, né, porque eu acho que são os bons exemplos que nos arrastam. Mas é ter essa sabedoria também, ter essa calmaria, né, porque senão e eu nunca vou me esquecer, quando eu comecei a correr, tem o Lázaro, o técnico Lázaro, cubano, esqueci o sobrenome O dele, Velasquez? Velasquez. Ele sempre foi assim, eu não conhecia ele, mas ele sempre dizia assim para mim, que a gente tem que correr feliz, Sim. né. E é isso, sabe, por mais claro, hoje eu é a minha profissão, ela tem um retorno financeiro para minha vida, ela é a minha carreira, né, tem os treinamentos, tem todos os outros lugares, mas ao mesmo tempo é onde que eu me sinto feliz. Não só correndo, mas estando em grupos de pessoas e motivando essas pessoas, estando aqui com vocês, sendo voz no programa que se inicia, a gente ter essas oportunidades, né, de poder estar sendo voz, começar a ocupar os espaços na vida social das pessoas que ainda não estão na corrida. E quando a gente, claro, nós estamos aqui falando do movimento da corrida, mas ter essa consciência de pensar na sua própria saúde, de entender que uma hora você vai ter que fazer um movimento para você estar bem, porque não existe você fazer grandes projetos ou qualquer coisa na tua vida se você não está saudável, se o teu corpo não está forte. Né, as Perfeito. pessoas têm que entender isso, sabe? Então, esses movimentos, essas boas mensagens, a gente vai ocupando espaço nas famílias, né, nas rodas de conversa. Então, isso é muito bacana. E eu estou muito feliz e feliz por vocês também de estar aqui com esse projeto aí para a gente se movimentar, inspirar ou movimentar, ou sei lá qual é a palavra certa. Não, e é interessante, Marley, a gente não tá fazendo um programa, pode ser também, né?
mas não é para aquela pessoa elite. É para aquele público assim que tá lá no sofá também, Sim. né? E como tu começou aos 39, o que que tu poderia dar de conselho? Eu sei que tu tá fazendo os treinões, que é para principalmente tirar essa galera do sofá para fazer essa iniciação. O que que tu pode dar de dica assim para o pessoal começar? Não vamos falar em maratona, Sim. mas como tu fez a tua primeira prova, para fazer a sua primeira prova, para se divertir com a corrida. Eu acho que é justamente isso, ter consciência, né? A minha psicóloga gosta de falar assim que nós adultos temos o nosso lado criança e o nosso lado adulto. Eu acho que tá na hora da gente parar com o lado criança, de mimimi, isso aqui, não tenho tempo, não tenho isso. Desculpa eu ser tão direta, mas eu acho que às vezes É a gente legal? precisa ouvir. Legal? Mas é essas coisas e botar o nosso lado adulto. Cara, é a minha vida, é a minha saúde, Saúde. né? É o meu bem-estar. Se eu tenho tempo para trabalhar, para cuidar dos filhos do marido, de não sei do que, eu preciso tirar um tempinho para cuidar de mim. Ah, não vai ser 2, 3 horas como a gente treina, né? Ou tá envolvido Sim. com alguma coisa de treinamento, mas eu sempre falo, começa com 10 minutos, começa com 15, mas precisa tomar consciência e ser responsável pelas suas escolhas. Como é que eu quero estar daqui 10 anos, daqui 15 anos? A Marley de hoje, com todas essas provas aí, essas vitórias, não é a Marley de hoje, a Marley é 8 anos, né? Só dentro da Sim. corrida. Fora o ser humano que eu me construí nesses 39 anos, sempre ativa no esporte, sempre me cuidando. Eu sei que é melhor a gente ficar no sofá às vezes, né? Ou comer todas as coisas boas do final de semana. Mas é uma escolha que tenha consciência disso e que começa a agir, né? Não precisa mudar de um dia para a noite, mas são os pequenos hábitos que vão te fortalecendo. Ah, não consigo caminhar 15 minutos, caminha 5. Tenho certeza, e você como técnico que é da área, e você também como praticante de esporte, que já vem um tempo também, que entendeu que precisa, né? Se tu todo dia fizer 5 minutos, durante um mês e pouco, tu vai sentir uma diferença, né? É como quando a gente começa a correr, que a gente escuta dos amadores, né? Não, hoje eu não vou tomar cervejinha porque amanhã eu tenho longão. Aham. Involuntariamente, sem a gente perceber, a gente vai fazendo outros movimentos, porque não A é gente vai fazendo fácil. escolhas, né? A gente sabe o que a gente precisa mudar na gente. A gente sabe, mas é difícil, né? É difícil tu fazer uma pequena mudança, Sim. né? Então isso é uma construção, tem que se construir. Eu, por mais que eu estou 8 anos, eu sempre tenho que estar me construindo, porque o sofá sempre vai te chamar. O prato de batata frita sempre vai te chamar. E eu nunca vou me esquecer, assim, que teve... Quando eu ainda estava sendo amadora ou não amadora, né? Que daí quando eu escutei um podcast do Bernardinho do Vôlei, é um cara que eu Uhum. tenho muito respeito e que eu escuto muita coisa dele, que ele falou assim, ó, se você não consegue vencer um prato de batata frita, o que é Perfeito. que você vai vencer na vida, né? Uhum. Então são essas perguntas que eu acho que a gente precisa, as pessoas que têm essa dificuldade precisam começar a se fazer, né? E primeira coisa, eu acho assim que tá aqui, ó, na cabeça. Eu não consigo correr. Você já tentou? Né? Quando você se afirma isso muito, tu vai sempre se distanciando das coisas. Então, são pequenas coisas, né? Por isso que eu falo sempre onde que eu vou. Cuidem quem vocês estão escutando, quem vocês estão seguindo, com quem vocês estão estando, porque isso mina muito. Tem um ditado lá, vocês me ajudam agora que eu não sou muito boa dessas partes assim, mas que você se torna o que com as 5 pessoas que mais 5 você pessoas está. que você está Você pode se tornar convivendo, ou uma tu tem coisa assim. chances de... Então começa a se perguntar, né? Faça bem a escolha das Faça bem a companhias, das escolha. É. amizades. Não que a gente tem que excluir, porque a gente vive numa sociedade, né? Então a gente tem que... Mas assim, eu acho que a gente tem que... Não tenho tempo. Não é que a gente não tem tempo. O que a gente está fazendo com o tempo? Eu sou mulher, eu cuido da minha casa, eu tenho um marido, eu tenho uma cozinha, eu tenho toda uma vida social que eu cuido, que são os treinões, que Uhum. são as palestras, que são os eventos. Eu treino para alta performance, para me manter entre as 5 melhores maratonistas do Brasil, que eu fechei o ranking ano passado, Que é né? totalmente diferente, né? Um treino Treinamento. de alta performance é outra coisa. E eu consigo, né? Por quê? Porque eu tive que aprender também com muita dificuldade, porque é difícil a gente falar os não, né? É difícil a gente dizer não para as A gente coisas, estava conversando para sobre as isso, né? pessoas, né? Que a gente... Mas é que assim, eu entendi que para mim alcançar grandes coisas eu preciso priorizar o que é necessário para mim chegar naquele lugar lá, né? Minha família dificilmente me convida para algum evento social durante a semana, porque eles sabem que eu não vou ir, porque eu acordo muito cedo, eu tenho treinamento, né? E quando eles me chamavam, eu dizia, olha, eu tenho corrida amanhã de manhã, né? E aí, claro que no começo eles falavam, é aquela que todo mundo fala, agora só quer saber de correr, Só né? quer correr. Claro que hoje, né, com o patamar profissional, eles sabem que é meu trabalho também, então...
Mas são construções que você vai fazendo, e é você que vai determinar o que é importante para a tua vida, o que não é. E a gente faz agora um breve intervalo, né, refletindo aqui sobre o que a Marley está trazendo para a gente, né, essas ideias maravilhosas, esses pensamentos tão bons, né, tão importantes que a gente pode fazer. Lembrando que daqui a pouquinho a gente tem o quadro Fala Treinador. Então fica aí que a gente já volta com o Porquê Corremos. Quando eu decidi ir além, procurei quem acreditasse que eu poderia ser, viver e fazer diferente. Consegui muito mais do que eu imaginava. Até porque eu não queria me conformar em ser igual a todo mundo. Eu queria ser uma referência na minha área. Para isso, eu precisei mais do que conhecimento. Eu precisei me conectar com quem fizesse a diferença de verdade. Referências impulsionam referências. Vestibular 2026, Universidade Fevale. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. Fala, treinador! Dá para evoluir na corrida começando mais tarde? Fala galera, eu sou o treinador Arthur e vamos à resposta do primeiro quadro Fala Treinador. Uma pergunta muito boa, porque nós temos um grande exemplo no programa de hoje, que é a Marley. Marley teve uma iniciação tarde na corrida, teve uma grande evolução e grandes conquistas, né? Então, a gente tem que pensar, claro, existe a individualidade biológica, cada corpo responde de uma forma e a seu tempo, mas tudo depende dos estímulos que nós vamos dar a esse corpo, né? Tudo depende do estilo de treinamento. Mas eu penso que com um treinamento bem desenvolvido, com objetivos alcançáveis no primeiro momento, a gente consegue uma grande evolução. Então, respondendo à pergunta, sim, é possível. Obrigada às gurias aí do Juntas na Corrida com o quadro Fala Treinador. Lembrando que a gente está aqui à disposição para ouvir vocês, né? Quem tiver dúvida, manda para nós aí no @porquecorremos ou no perfil das gurias lá no @Juntas na Corrida. E hoje a gente recebe aqui no Porquê Corremos a Marley Villers, a nossa campeã, a nossa inspiradora, né? A nossa inspiração. E continuando aqui esse bate-papo, Marley, que está muito legal, eu queria que tu explicasse para nós, né? Existem as provas de 3, 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Em que momento tu entendeu que a tua distância é 42, é a maratona? Na verdade, eu acho que a distância ideal é a distância onde que você consegue dar conta de treinar para aquilo e fazer essa prova com leveza, né? Porque eu acho que também não adianta a gente almejar fazer uns 42 e aí tu não conseguir se organizar, que tudo tem que se organizar. Então, assim, 8 anos que eu corro, eu já estava 4 anos mais ou menos fazendo provas de... Eu comecei com 5, fui para os 10 e fiquei nos 10 e os 21, com uns quase 4 anos eu fiz. Porque eu só dizia que eu ia para maratona quando eu fosse conseguir fazer uma meia maratona abaixo de 1h20, que é o tão sonhado tempo de elite, que o meu sonho era largar lá na elite. E foi aonde que eu consegui lá em 2019, sendo vice-campeã da meia maratona de Porto Alegre, eu consegui fazer em 1h18 com 22, a minha melhor meia maratona, né, que eu performei. Só que assim, ó, antes, né, quando eu estava nas meias, que eu via as pessoas treinando para maratona, eu pensava assim, eu nunca vou conseguir correr maratona. Mas nem pensar. Sabe por quê? Não era nem tanto medo da distância, porque eu não tinha paciência. Porque eu fazia tipo 16, 18, né? O máximo é 18 que faz nas meias. E aí eu via as pessoas fazendo 28, 30. Eu pensei, cara, eu dou que eu. E eu sempre fui muito assim, eu gosto de coisas práticas. Então, pra mim, né? E eu pensei, como é que eu vou ficar 2 horas ali treinando, né? Mas é claro que eu senti quando os 21
eu alcancei a meta dos meus 21. E quando eu me sentia bem correndo 21, quando eu entendi o que o meu corpo precisava para correr 21, que aí eu fui para os 42. Nesse sentido, assim, de pessoa. Como atleta, claro que também os 42 me motivou pela questão da premiação, que eu nunca vou esquecer que eu fiquei campeã da meia maratona de São Paulo, lá em 2019, não, 2022, Sim. 2022. E desculpa, eu fiquei campeã da meia maratona, fiquei vice em 2022. 2019 eu fiquei campeã da meia maratona. E aí, agora com o negócio da pandemia, me perdi no 2022 eu fiquei campeã da meia maratona lá em São Paulo. Tipo, sabe? E aí eu comecei a ver todos aqueles holoforte, aquela coisa lá para as maratonas, né? E aí eu precisava também do dinheiro, né? E aí, como eu me sentia bem preparada, eu já tinha ganhado provas em nível nacional boas na meia maratona, eu pensei, então, vou me organizar para a maratona. Mas eu fiquei ali, né? E aí o que me motivou mesmo a ter coragem para ir para a maratona foi quando a Fila me convidou para fazer a primeira maratona Fila, que foi final de agosto, Sim. depois que eu consegui ser tempo de elite lá em Porto Alegre. Mas assim, é muito tempo, porque eu pensava muito assim, sabe, Aline? Eu pensava assim, vocês podem ver, é difícil, todas as chegadas que eu cheguei, eu sempre cheguei feliz e bem, porque assim, era uma meta e eu consegui concretizar ela, não por questão de tempo, mas como eu queria, né? Encaixou os treinos, eu me senti bem, corri, performei e mesmo assim eu cheguei da forma que eu queria passar a linha de chegada. Então eu sempre pensava assim, eu só vou para a maratona quando eu conseguir também encaixar os treinamentos que não seja pesado e fadigante também assim, porque não é só tu ir treinar, porque você que treina sabe que às vezes um treino leva 3 horas, leva 2 horas Sim. e meia, aí você tem família, né, quando você é amador, então você tem que entender isso, não só entender que você tem que treinar aquelas tantas semanas, aqueles tantos Todo meses, aquele aqueles ciclo. tantos longões, mas como você vai organizar isso na tua vida. Na tua Se rotina. você achar que consegue, porque eu acho que a pior coisa é tu estar treinando e ter esses conflitos, né? E ter que estar, sabe, aí fica pesado. Acho que tu tem que organizar tudo de uma forma com leveza. Aí Então, foge do propósito, e né? cada um tem que ter seu tempo, né? Cada um vai ter seu tempo disso. Mas eu justamente isso, assim, acho que foi quando eu consegui, porque eu sou muito competitiva, né? Então, Será? eu queria chegar abaixo de 1h20, eu cheguei. Tipo, daí, mas o que eu vou fazer agora então? Eu vou correr essa toda maratona que todo mundo corre, né? Mas eu acho que todas as distâncias são importantes. Eu acho que desde que você faça um movimento, você já é um grande campeão também. Diferente se for 3, 5, 10, 21, 42, ou, né, 100, 200, Né? 48 horas correndo. Poxa, eu fiquei chateado agora, Malê. Antes de fazer outra pergunta, falou que 2 horas é demais, eu ia te convidar para um treino de 6 ou 12 horas, mas eu acho que não vai rolar, tu não vai aceitar. Eu acho que eu preciso amadurecer essa ideia bem. Ai, ai. Então, Marley, a gente estava falando ali, e acredito que a maioria das perguntas que venham para ti é sobre a vitória da maratona, né? Sim, E a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a maratona da New Balance que tu não concluiu, 2025. né? Já passei por provas que não concluí, sei quanto é difícil. E eu queria que tu ficasse à vontade aí de passar como é que foi, o que que tu sentiu, né? Acho que isso não foi muito falado, mas eu acho que é interessante também a gente falar vida real Sim, que acontece na vida de um acontece. atleta, né? A prova da New Balance, que bom que essa pergunta veio hoje, porque, tipo, vai fazer 1 ano agora, né? Então, tipo, há 1 ano atrás, eu não saberia responder para você, né? Foi literalmente um apagão que eu tive na prova, não por não estar preparada, porque quem conhece a Marley, quem acompanha a minha trajetória, sabe que eu nunca seria inconsequente de não fazer alguma coisa bem consciente. E foi justamente por ter muita consciência que eu parei. Porque eu acho que você ser herói, é você entender que tem limites. E naquele dia, eu entendi que eu não podia ter controle de tudo. Foi no 24, me senti mal, tentei correr um pouco mais, não senti mais o chão, vi as pessoas muito distante, aí fui, era uma queda de pressão muito brusca, né? Então, claro que foi muito difícil para mim, porque Claro. além de ser toda uma preparação que a gente tem, né? Eu, no nível profissional que eu tô, era uma prova-alvo para mim, mas eu passei 1 ano tentando entender o que aconteceu, né? Passei 1 ano trabalhando isso. E logo que a gente começou a trabalhar, depois um monte de exames, um monte de coisa, não tinha nada comigo, a minha saúde perfeita e tudo mais. Só que aí eu entendi que a gente não tem controle de tudo, que a gente tem limite, que a gente sim, às vezes precisa parar para reorganizar as coisas. E foi o que a gente estava falando nos bastidores antes. Era muita coisa boa acontecendo. E aquele parar na maratona, que aos olhos das pessoas e do mundo, a Marley não concluiu a 10ª maratona, foi a maratona que mais eu aprendi.
não concluída, que mais eu aprendi? Não era para ser minha 10ª maratona. Por quê? Porque foram 7 anos, né? Vocês imaginam, eu comecei uma prova já ganhando, sendo campeã geral. Aí já vem outra coisa, aí já vem outra, daí tu vai pros 21, daí tu quer o tempo dos 21, e aí você vai fazer as provas fora, daí você quer aparecer, e aí começa a chance de tu ser patrocinada, daí uma marca te olha. Então, sabe, foi tudo vindo. Daí mal tu ganha uma prova, daí é rádio te chamando a isso. Então, eu acho que a maratona da New Balance, não acontecida para os outros, mas para mim, eu tive que me reconectar com a corrida. Eu acho que, como acontece nos casamentos, nos trabalhos, nas amizades, eu acho que eu e a corrida, nós estávamos meio que assim, meio que perdidas uma da outra. E eu acho que se eu tive os resultados que eu tive, se eu cheguei até aqui, é porque sempre eu me encontrei na corrida e a corrida se encontrou em mim. E eu acho que ali a gente teve que fazer isso. Foi um ano difícil para mim. Por quê? Porque aí entrou menopausa, entrou todo um processo, né? Treinei muito, reorganizei meus treinos, diminui volume, entendi que eu precisava treinar mais o meu descanso, abrir mão de um monte de coisas boas que estavam acontecendo, porque eu sou humana, né? Apesar de títulos e troféus, eu não sou só a Marley que vence as provas, eu sou a Marley humana. Então foi isso que eu fiz. Treinei muito, me frustrei muito, eu ia treinar muitos Claro. domingos, e aí daí eu pensava assim, Arthur, daí eu tinha 18, eu pensava, gente, eu fiz esse tempo em 42 quilômetros, eu não consigo fazer nos 18, o que está acontecendo? Sim. E aí eu ia para casa e pensava, é só mais um treino, amanhã vai melhorar, sabe? Eu sempre me repetia Um isso, dia de é cada só mais vez, um né? treino, amanhã vai melhorar. E olha que coisa boa, né? Que eu não desisti, que a gente não pode desistir. Eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo e entender o que a gente pode fazer naquele momento. Naquele momento, o que eu podia fazer? E organizando, né, com a minha nutricionista, bota mais peso, tira peso, dorme mais, tira volume, sabe? Treina treinos diferentes, assim, mais leve, faz mais a parte de recovery, porque meu corpo também com 45 era de um jeito, com 48 tá de outro Sim. jeito, né? E aí foi isso. É muito engraçado, assim, porque eu gosto de falar isso, porque do meio fio lá do cordão, em frente Ai, ali a Rádio Globo, acho que é, não é Globo, a RBS, RBS. ali que tem, eu tava sentada ali, e foi assim, quando eu olhei, eu vi, sabe, a 0 hora. A 0 hora. Eu olhei e eu vi aquilo ali, daí eu pensei, meu Deus, né, o que que mensagem que é isso? Aos prantos, porque daí as pessoas começaram a passar por mim, Marley, o que que tá acontecendo? Tu precisa de ajuda, né, o carinho das pessoas, e aí, ali tem um monte de gente, mas ao mesmo tempo tu tá sozinha, é muito estranho, sabe? Tu se levantar dali, entender que você tem que recomeçar. E eu lembro que a minha psicóloga sempre pedia para mim assim, eu fazia sessão de terapia toda semana, ela perguntava para mim assim: "O que você quer com a corrida aí? O que que você quer da corrida?" Você precisa entender e se responder. E foi todo esse processo o ano todo. E aí das lágrimas dos cordões das ruas de Porto Alegre, a glória das ruas do Central Park de Nova York. Que legal. Nem questão de 8 meses depois, olha só. Por isso que a gente não pode desistir. E foi meu ano de 2025 foi maravilhoso, porque eu tive a chance de ir para o Quênia. Olha, chega a me Sim, arrepiar. fez o Kenny Fiquei 7 Experience. dias lá, né? Fui a trabalho, mas tive a oportunidade de ir lá. Fiz a maratona de Nova York, me consagrei, né? Campeã mundial master lá. Fiquei em 18º. Fiz uma marca de 2:41, me mantendo. Você sabe que quem performa, tu manter 2:40, 2:41 por muitos anos. Né? Me mantive sempre entre as 5 melhores maratonistas desde 2023 no ranking nacional. Isso sim é trabalho, é constância, é paciência, é se reorganizar, é estar com bons profissionais, é entender, respeitar esses profissionais também e confiar neles, né? Você precisa confiar Sim, em quem sim. você tá. Então, tomem cuidado com quem vocês estão treinando, cuidando da saúde de vocês. Isso é de extrema importância. E a gente chegou no fim, né? Ó, Nosso Tão bom o papo. ficava um tempo. tava ótimo. Arthur, Poxa, muito feliz de encontrar a Marley em um outro momento que não seja correndo, Correndo, né? né? Um Literalmente bate-papo correndo. muito legal aqui e de contar coisas diferentes, né? Do que a gente estava conversando aqui. Principalmente o que tu falou ali de a gente tem que aprender a dizer não, Sim. né? Mas é um recado muito importante para o público. Espero que todo mundo tenha gostado. Passa teu recado aí, Marley, para a gente se despedir. E mais uma vez, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? E só quero agradecer também as pessoas que sempre torceram por mim, que confiam no meu trabalho, os meus patrocinadores, a minha própria família, né? Meu marido, que sempre está me apoiando, que sempre está comigo também. E que vocês entendam, né? Que vocês hoje estão aqui. Começa a se questionar e se perguntar aonde que eu vou estar e aonde que eu quero estar daqui 3 anos, 5 anos.
Eu sei que a gente vem de uma cultura de ser muito sedentário, né? Nossa região aqui é muita comilança, mas entendo que um dia ou outro vocês vão ter que parar, refletir, cuidar da saúde, fazer esse movimento, levar a família, os filhos, né, para bons movimentos, não só da corrida, mas qualquer que seja do esporte ou de coisas positivas e saudáveis. A gente agradece imensamente, Marley. E Ok. com certeza, né, Arthur? A Marley vai voltar. Claro. A gente tem uma pauta imensa aí para tratar com a Marley. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, né, que para conferir essa e as outras edições do Porquê Corremos, é só acessar lá no Facebook ou no YouTube a página da Vale TV. A gente agradece a companhia até agora e convidamos, né, para que permaneçam conosco através das nossas redes sociais, no @Porquê Corremos. Até o próximo.